Quando me perguntam o que eu faço, eu conto que eu conecto pontos. E o que é conectar os pontos? Conectar os pontos tem a ver com a gente observar o que acontece na nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia, a gente observar as grandes evoluções tecnológicas e a gente encontrar o fio condutor que faz sentido entre todas essas coisas que a gente vem observando. Então, esse é o meu dia a dia e eu queria exemplificar para vocês. Vou levar vocês para um exemplo quando a gente pensa num fato como o aumento da expectativa de vida. Há 30, 40 anos atrás, a gente morria aos 60, 70 anos. E hoje, muitos de nós, eu, vocês, a gente vai viver até os 100 anos. Então, aumentou muito a nossa expectativa de vida. E o que isso muda nas nossas vidas? Isso gera muitas possibilidades. Quando a gente observa um fato como a expectativa de vida que aumenta, isso gera várias mudanças de comportamento para a gente estar conectado. A Europa, ela é um continente que primeiro ela enriqueceu e depois ela envelheceu. O Brasil, ele ainda não enriqueceu. E, em alguns anos, ele vai ter a 5ª maior quantidade de idosos no mundo. E a gente começa a pensar as coisas que tem que mudar nesse sentido. A gente precisa hoje parar e pensar que ações a gente tem que fazer hoje para que a gente possa ter milhões de pessoas incluídas na nossa sociedade. Talvez vocês já tenham ouvido falar da economia prateada. É uma narrativa super importante que a gente vai ouvir bastante a partir de agora. Ela tem a ver com os fios prateados que a maturidade traz para a gente. E, basicamente, ela é uma economia, ela consolida todos os consumidores acima de 50 anos que estão nesse mercado, que são a geração X, o boomer, os seniors. E é uma economia que está fazendo a gente repensar os termos que a gente usa. Por exemplo, ageísmo, etarismo, são termos que vão ser um absurdo a gente usar em algum tempo, assim como a gente, hoje, é um absurdo a gente falar sobre machismo, homofobia, sobre racismo. E ao mesmo tempo que a gente tem essas mudanças com essa expectativa de vida, a gente consegue imaginar as possibilidades que existem das novas tecnologias. Por exemplo, produzir exoesqueletos para a gente conseguir caminhar firme e forte quando a gente estiver nos nossos 90 anos. Ou a gente pensar em casas que sejam super acessíveis, casas que tenham objetos de design que permitam que a gente tenha uma mobilidade e a tão sonhada autonomia quando a gente estiver no final das nossas vidas. A gente pode pensar também na medicina preventiva hoje, ou naqueles robôs fofinhos que hoje existem para fazer companhia para a gente, para medir os nossos sinais. Um fato como esse aumento da expectativa de vida, ele gera várias possibilidades, várias oportunidades. E está absolutamente tudo conectado, de um fato para outro. E isso é o que eu faço no meu dia a dia. Observar essas mudanças na sociedade, entender para onde elas vão nos levar e ampliar a nossa visão de futuro. Porque só quando a gente amplia a nossa visão é que a gente consegue tomar decisões mais acertadas para aquele futuro desejável. Eu vou contar para vocês como é que aconteceu essa minha entrada nesse universo do futuro. Eu me lembro até hoje, eu estava numa aula de pós-graduação de Ciências do Consumo, era uma aula de Design Thinking, e o professor, ele contou uma história sobre a Finlândia. E ele falou que na Finlândia eles estavam tendo um problema que era o desmatamento excessivo das florestas. E aí os líderes pensaram, gente, como é que eu faço para que a gente tenha florestas no futuro, para as próximas gerações? A gente tem que pensar uma forma diferente de extração da madeira. E foi o que eles fizeram. Eles inventaram uma tecnologia sustentável que permite que hoje a gente consiga ter uma floresta. Olha que linda a nossa floresta hoje na Finlândia. E aí ele provocou a nossa classe. E ele falou, vocês sabem por que o Brasil se chama Brasil? Alguém aqui sabe? É o pau-brasil. Cadê o pau-brasil para contar a história?
A gente não tem, ele está extinto porque a gente não é um país que pensa a longo prazo. Faz sentido para vocês? Para mim fez todo o sentido do mundo. Quer dizer, quando a gente consegue tomar decisões hoje, pensando naquilo que vai afetar o futuro das nossas gerações, a gente consegue ter esse futuro muito mais promissor. E aí eu me apaixonei por essa ideia. Foi um momento de epifania, de iluminação, que eu entendi que era isso que eu queria fazer. Eu queria estudar o futuro, eu queria ajudar pessoas, empresas a antecipar para a gente poder pensar melhor, para a gente poder fazer escolhas melhores. E eu tive um outro momento de iluminação também na minha vida, que foi quando meu filho, Maurício, ele estava morando em Israel, e ele estava vivendo numa ecovila, numa fazenda de puericultura, e ele me ligou e falou: mãe, eu tenho aí um livro para dar para você, que eu acho que você vai curtir a leitura, acho que tem a ver aí um pouquinho com o que você faz. O livro realmente tinha tudo a ver com aquilo que eu acreditava, e o livro fez com que eu conectasse os pontos dos meus últimos 55 anos, aquilo que eu fazia. E esse livro é o livro Como Ser um Bom Ancestral, do Roman Krznaric. Ele fala basicamente do que eu já comecei falando para vocês. Ele fala sobre a arte da gente pensar o futuro numa cultura que é extremamente curto-prazista. Por exemplo, eu aprendi com esse livro um conceito sobre a 7ª geração. As tribos indígenas, hoje, quando elas tomam qualquer decisão, elas sempre se perguntam como é que essa decisão vai afetar a 7ª geração que está por vir. E aí, eu pude juntar todo esse aprendizado que eu tive, observando tendências e traduzindo isso para empresas, com algo que era um propósito muito maior. Quando eu entendi que a gente poderia fazer a diferença para gerações que estavam por vir, que a gente poderia desafiar futuros distópicos se a gente mudasse as coisas, se a gente mudasse a forma como a gente se comporta hoje, eu entendi que eu posso investir o meu tempo em contar essas histórias para líderes, para pessoas que têm o poder da caneta na mão. Eu posso assegurar para vocês, aqueles líderes que conseguem ampliar a sua visão de futuro são aqueles que estão colhendo os melhores resultados. E como são esses líderes? São líderes que desafiam o status quo. São líderes que se questionam constantemente sobre as suas certezas absolutas. Aliás, eles sabem que as certezas envelhecem. Então, que a gente tem que constantemente revisar e se desafiar e quebrar os paradigmas. Então, quando a gente quebra paradigmas, a gente consegue, de novo, tomar decisões que são relevantes para a gente poder deixar o nosso futuro muito mais desejável, como a gente gostaria. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode planejar um mundo, por exemplo, onde os nossos futuros centenários, que merecem uma longevidade digna, uma longevidade cheia de saúde e de amor, que eles possam ter essa vida boa, essa vida saudável, e também a gente pensar nas crianças que ainda nem nasceram. A gente tem que deixar um futuro preparado para aquelas pessoas que ainda não nasceram. E a gente já tem muitos países desenvolvidos que eles têm comitê que só são focados nas gerações futuras. Para a gente poder projetar o nosso futuro, a gente precisa entender que está nas nossas mãos, está na mão de cada um de vocês que estão aqui me escutando. Eu queria que vocês se imaginassem daqui a 30 anos. Imagina que a gente está em 2052. Quando você se imagina nesse futuro, como é que você está lá? Como é esse futuro que você está imaginando? Como é que você vai estar? Quais são as coisas que você vai estar curtindo? Pensa nas coisas que você vai achar um absurdo quando você olhar para trás, 30 anos que você fazia. Se pergunta, imagina que um dia o teu tetraneto, lá no futuro, ele fala para você: você fez as escolhas certas pelo mundo, quando ainda havia tempo para isso. Esse mundo que vocês estão imaginando, vocês estão fazendo as escolhas certas hoje, daquilo que vocês querem lá para frente? Porque se a gente pensar sustentabilidade sempre foi um assunto, hoje super importante, mas ele era um assunto há pouco tempo atrás de ecochatos, né? Mas hoje não mais, porque finalmente a gente entendeu que ou a gente muda o nosso comportamento agora, ou então esse vai ser
o nosso futuro. É um futuro como o filme do Mad Max, que a gente não vai ter verde, que a gente não vai ter água, que provavelmente a gente não vai ter vida. Eu aprendi recentemente que o Brasil é o país do futuro do pretérito. Vocês se lembram como conjuga? Eu teria feito, poderia, seria. Gente, como é que a gente deixa esse futuro do pretérito para trás? Como é que a gente muda as nossas ações hoje para que o Brasil seja o país do futuro do presente? Então, são as nossas pequenas ações, as suas pequenas ações. É a gente consumir com mais consciência, é a gente estimular as nossas empresas a trazer mais diversidade, a trazer mais equidade. É a gente entender que nenhuma mudança coletiva, ela acontece sem a nossa mudança individual. Isso é muito importante. Se tiver alguma coisa que vocês lembrarem da minha fala amanhã, é que a sua responsabilidade é do tamanho do teu privilégio. Todo mundo que está aqui tem muito privilégio, né? Então, como é que vocês podem fazer para conectar esses pontos, para observar essas mudanças que a gente vê na sociedade? Como é que a gente pode entender esse fio condutor, você entender o fio condutor da tua narrativa, para que a sua 7ª geração agradeça tudo aquilo que você decidiu hoje para um mundo melhor. Muito obrigada.